Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Seja muito bem-vindo ao canal Projeto Online com Deus. Se você ainda não está inscrito, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado de tudo que nós fazemos e tudo que nós postamos, tá bom? Ana, lê pra gente, né, Gênesis 22, 2. Diz assim: Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. E aí vem uma pergunta interessante que diz assim: como você enxerga esse ato de Abraão responder a um pedido de Deus como esse, né, de matar o seu próprio filho? O que isso nos ensina? Olha, ensina que às vezes nós temos que ir contra a nossa lógica, né? Contra o nosso próprio entendimento. Muitas vezes nós somos rasos, né? De acordo com a situação que nos envolve. Temos também o exemplo de Jó, que não entendia a situação pela qual estava passando, mas decidiu ser fiel. Né? Muitas vezes nós podemos olhar para a situação de Abraão e dizer, era um louco, ia oferecer um filho, uma criança, em sacrifício a um Deus que ele nunca viu, apenas ouviu. Mas muitas vezes nós temos que agir contra a nossa lógica, né? Porque a Bíblia diz que Abraão, pela fé, creu que Deus era poderoso bastante para ressuscitar o seu filho. Eu acho interessante, o que me chamou atenção também é que ele fala assim, seu único filho. Só que Isaque não era o seu único filho. Ismael também era filho de Abraão, só que eles foram separados, né? Só que quando eu deparo com esse verso, me vem assim, é porque Deus sabe que no coração de Abraão, era Isaque que estava tomando todo o coração de Abraão, né? Estava tomando todo o lugar, estava tomando o primeiro lugar. Ele era o filho da promessa. O coração de Isaque estava cheio de... o coração de Abraão estava cheio de Isaque, né? Para ele só via e só enxergava Isaque, né? E Deus fala isso está tomando o meu lugar. Tem um mandamento aí, né? Não terás outro Deus diante de mim, né? Não terás outro Deus diante de mim, né? Coloca o seu filho no lugar de filho, né? Porque eu preciso ocupar o lugar de Deus na sua vida. Eu acho isso fantástico. Mas temos aqui mais uma outra pergunta nessa linha. Além de revelar a fé de Abraão, o que esta prova ensina sobre o Deus que nos põe à prova? Que pergunta interessante, né, Ana? Porque não é o que essa prova ensina pra gente, é o que essa prova nos ensina sobre o Deus que nos põe à prova. Quando fala de ensinar sobre o Deus que nos põe à prova, me vem a história também de Moisés, né? Moisés que estava ali indignado com o povo, e aí Deus fala assim, olha Moisés, eu vou destruir esse povo e fazer de você uma grande nação, né? E aí o povo julga a Deus dizendo que Deus não é misericordioso porque ia destruir o povo e que Moisés era muito mais misericordioso do que Deus, porque disse, não Senhor, né, não faça isso, o que os gentios vão achar do teu povo? O que esses não crentes vão achar do teu povo? Ou do Senhor, né? Que matou o próprio povo, tirou o povo do Egito para matar aqui e... Moisés intercede, né? Moisés intercede, mas aquela prova, ela falava muito mais sobre Moisés do que Deus e nos ensinava muito mais sobre o Deus que nos põe à prova do que sobre Moisés, né? O que essa prova nos ensina sobre o Deus que nos põe à prova? Que Deus, ele testa a mim e a você para ver se a sua fé é de ouro ou de palha, né? E se ela for de palha e queimar no fogo da provação, você pode reconstruir uma fé nova, uma fé de ouro, que até vai mudar o estado dela, passar de sólido para líquido, mas não vai deixar de ser uma fé, vai continuar sendo ouro. E esse Deus que nos põe à prova é um Deus que ele cuida, que ele ensina. E assim, os métodos que ele usa para nos ensinar é diferente de tudo que a gente já viu na vida, né? É igual você falou, é algo ilógico, né? É loucura para os que não creem. Exatamente. Mas Deus, ele usa todos os seus meios sempre no intuito de nos ensinar, nos lapidar, né? Ele é o oleiro, né? Que nos molda.
Tem uma outra pergunta também interessante. Você tem um memorial espiritual em seu lar que marcou sua caminhada cristã até aqui? Essa é uma pergunta pessoal e eu gostaria que você pudesse explanar sobre Tenho isso. sim, Ana. Eu tenho uma história que eu carrego muito, né? Que me marcou bastante, né? Uma vez eu acordei cedo, eu morava numa casa de 2 cômodos com 8 pessoas. Eu tenho 7 irmãos, 8 comigo e tinha a minha mãe, né? 9 pessoas, na verdade. Família grande aqui, Uma porque família grande e uma casa sou em pequena. 6. E aí só eu que estudava a Bíblia, né? Então eu tinha que acordar cedo, saía para fora ali, ia pro corredor perto do portão e eu ficava embaixo da janela, né, lendo a Bíblia. Quando a minha irmã ela abriu a janela e falou assim: "Eu tive um sonho. Sonhei que eu abri a janela, Jesus estava voltando, eu olhei para o céu, vi tudo se destruindo assim e vi Jesus voltando e olhei, você estava do meu lado e eu disse: como que Jesus pode estar voltando se o Biel ainda está aqui?", né? E aí aconteceu que aquilo me marcou muito, né? E eu falei: poxa vida, eu sou um memorial Para ela. né? Como que a volta de Jesus pode estar acontecendo se eu ainda estava lá? Imagina que forte isso pegou para mim. Você tem sido um memorial, né? Essa vida de história alguém. me marcou muito e eu sempre carrego. Tento, desde então, ser a representação mais positiva possível de Deus para minha família. Isso é muito bom. Cara, pra mim, assim, o memorial toda vez que eu acordo de madrugada para ler a Bíblia, eu lembro do meu pai. Porque ele acordava 4 horas da manhã para ler a Bíblia e era todos os dias, fazia chuva, sol, 4 horas da manhã, uma luz acendia, era a luz do quarto do meu pai. Na verdade, ele acendia a luz do quarto e ia para a sala para não acordar a minha mãe, não acordar a gente. Aí ele ia pra sala e ali eu só escutava o barulho de folhas da Bíblia mexendo, sabe? E eu curiosa, eu olhava assim e via lá ele atento, focado, nem bocejava de sono. Uau, aquilo pra mim foi assim, marcou e até hoje é um memorial na minha vida, mesmo não tendo mais meu pai presente na minha vida, né? Já dormiu no Senhor, mas toda vez que eu acordo para ler a Bíblia de madrugada, eu lembro, né? Me vem essa memória, isso é muito fantástico. E é isso. Que bênção, que Com bênção. base nisso, né? Vamos orar? Vamos sim, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, com base no que nós estudamos, que nós aprendemos até aqui, ó Deus, nos ajude a ser um memorial na vida de alguém, um memorial positivo, como o Gabriel falou, um memorial que desperte a vontade de se relacionar contigo, de ter uma vida mais íntima contigo, de te buscar e que essas pessoas tenham desejo também de ser memorial na vida de outras pessoas. Perdoa nossas falhas, abençoe o pessoal que está em casa, são bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um abraço para vocês. Fique com a gente, amanhã a gente está de volta. Não deixe de nos assistir, tá bom? Um abraço. Até amanhã.